Boa noite, meu povo lindo, né? Mais uma entrevistas aqui com você, hoje num dia diferente, né? Uma quarta-feira. Normalmente meus programas eles são às terças e quintas e domingos que é o Entrevistas no Divã. Mas, né, por conta às vezes da agenda do ator, da atriz ou da pessoa, do convidado, nós mudamos um pouquinho a questão do dia, né? Estaremos hoje aqui, daqui a pouco entrando conosco, o ator Daniel Ávila, né? Maravilhoso ator. E ele já está aqui conosco, já entrou em nossa sala, já tem muita gente aqui. Kiko Nascimento, meu produtor, já está aqui comigo. Murilo Bellato, Creuze, Dedé Lende, já muita gente já aqui conosco. Já vou mandar o convite para o meu convidado. Já estou mandando, viu, Dani? Daniel, que está aqui. Chefa Topperson, estou aqui. Deixa eu mandar já o convite para o Daniel Ávila. Nossa sala, daqui a pouquinho. Boa noite, Lequinha Mello. Boa noite, Murilo Bellato. A Nex também já está aqui conosco. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Já enviei o convite para o meu convidado e ele já está aqui conosco. Oi, Daniel. Que E aí, Cíntia, tudo bom, querida? prazer tê-lo aqui comigo. Você está ouvindo bem? Está vendo Estou bem? vendo bem, estou ouvindo bem. Muito bem. O café está gostoso também. Amo café, mas já tomei meu cafezinho, tá? Já tomei meu cafezinho. Sou Adoro. meio viciada em café. Amo. Eu também. É. Olha aqui nosso convidado, já temos muita gente aqui conosco, Daniel, já temos muitos convidados, Danilo Pondoro está aqui conosco, a Cristiane Alves, Fio Boa Borba. noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Que bom receberem o chamado Vão e estar aqui com vocês. chegando. Minha tia Márcia está aqui conosco, Tami Creton, Carlos, o meu produtor, Kiko Nascimento, Creuze Murilo, Lequinha, Andresa, um monte de gente legal que sempre está acompanhando aqui o meu trabalho. E eu vou apresentar para vocês o Daniel. Todos já conhecem, mas eu vou apresentar porque a minha entrada é sempre assim, né? Apresentando. E estamos aqui com o ator Daniel Ávila, ator, como ele se define, né? Tá bom assim? Né? Começou novo na teledramaturgia, muito novo, né, Daniel? E a gente daqui a pouco vai estar entendendo esse processo todo aqui, né? Fez vários personagens em várias novelas, filmes, teatro. E temos novidade também com o teatro de rua, que vamos estar aqui falando também com ele para saber sobre isso. Eu amo teatro. E primeira pergunta que é básica, mas tem que ser feito. Quando você iniciou a sua carreira na teledramaturgia? A gente sabe que foi bem novo, mas conta um pouquinho aí de como tudo surgiu, tudo aconteceu. Você é o primeiro da família a ingressar nessa carreira, nessa área artística, ou já existe alguém que já atuava nessa área? Então, né? Tem bastante tempo, começo mesmo. Apesar de eu não ser tão de tanta idade assim, né? Eu comecei há bastante tempo. Eu comecei em 1990. Eu tinha 6 anos de idade. Muito novinho. Então, começou aquela criança, começou esse artista aqui, né? Mas não foi por mim, eu não era uma criança, pelo que eu me recordo, pelo que eu escuto falar, sempre muito comunicativa, sempre uma peste, sempre várias histórias. E conhecer o pessoal da minha família é um problema. É um problema grave que você vai tentar. Ah, não, porque o Daniel isso, não, porque o Daniel fez isso aqui, não. Eu ia aprontando, isso é verdade. Mas não partiu, assim, dessa coisa de ficar representando personagem e tal, fazer teatrinho, não. Nem de ninguém da família próxima. Eu sei que a família parte de pai tem escritores, pessoas do Nordeste, né, que trabalham com isso. Tem bastante, tem bastante, né, pessoal muito talentoso, Meus né? O brasileiro é conterrâneos. muito talentoso. É difícil trabalhar com arte, mas o meu pai, por exemplo, também é um artista, mas eu fui saber que meu pai é um artista, eu devia ter 22 anos, quando ele se machucou e aí não pôde ficar um tempo trabalhando e ficou em casa muito chateado e pegou o violão, quando foi ver, comprou uma viola, hoje em dia ele me manda música.
Ó, me conversa sobre como que ele está recebendo, como é que ele está ouvindo, como é que ele está sentindo. Então, assim, essa coisa da arte não veio desse jeito, mas veio das mães, das amigas da minha mãe, né? Minha mãe é professora, né, de escola, né, municipal, prefeitura do Rio de tem Janeiro, que ser um artista e para ser professor hoje. é muito artista, né? Foi artista mesmo. E danadinha, vivia encadernando as coisas e cortando coisa com isopor. Naquela época, então, ela tinha uma biblioteca em casa e Maravilha. ela tem a coisa do jardim de infância, né? Então, o trabalho manual sempre foi muito... E tem muita leitura em casa. Então, apesar de não ter essa referência, assim, propriamente dita de um artista, porque é difícil você viver, ganhar a vida, trabalhar com isso só a vida inteira, né? Uhum. Eu acho que onde eu vivia, em Olaria, o subúrbio do Rio de Janeiro, Sim. cada representação, todo mundo é artista. É impressionante como todo mundo sabe samba, como todo mundo vai para uma procissão, como todo mundo, na minha época, então, tinha coisa de fazer balão, tinha, né? Sim. Tinham várias coisas diferentes, assim, né? Eu vivi com isso, mas foi as amigas da minha mãe que falaram, tão bonitinho, tão despachado, leva ele lá para tirar umas fotos, para fazer Ah, uma foto. E minha mãe ouvindo, falando, pô, como é que é, né? Levo, não levo, vai que... Foi lá. E era a Manchete, né? Que na verdade era Bloco Editora. extinta Minha mãe não... manchete, né? Exatamente. E aí chegou lá, tava rolando um teste justamente para minha idade, assim, me chamaram. Peguei o texto, fiz e parece que eu já fazia direitinho. Tanto que era um monte de criança. Porque minha mãe falasse direitinho, não é nem muito a minha palavra, né? É mais até do que eu ouvi dizer. Porque era um monte de criança, tinha acabado o camp, tinha um monte de... Tava começando essa coisa de ator mirim, né? Sim. Então minha mãe até falou comigo, olha, tem um monte de gente aqui que é filho de artista, já está acostumado, que você, né, tá aqui, é uma experiência, vamos viver isso, já que aconteceu. E rolou, não é, rapaz? Eu fiz a história de Ana Raiz e Trovão, fiz o Mussado, um elenco Ana incrível, Raiz uma é novela. Trovão, né? Raiz e Trovão, história de Ana Raiz Eu e Trovão. lembro. Eu lembro dessa novela. Então, foi em 90, foi uma novela itinerante, Jaime Mão Jardim, Jaime uma Monjardim. novela que não tinha. Eram Quem caminhões fazia e a Ana Raio era a Ingra. a Ingra, eu acho que foi A o Ingra primeiro Liberato. grande, sabe? Arrasou, uma Arrasou. Amazona incrível, linda. Eu E eu fiz essa. entrevistei a Ingra aqui. Ela já foi minha convidada aqui Uhum. em entrevistas. Maravilhosa, a Ingra. Ah, tu não vai me Ela estava em reconhecer. Salvador aqui, né? Hã? A Ingra está aqui em Salvador Não... também. Fica muito aqui em Salvador. A Ingra. Ah, que ótimo. A Ingra, entendi, É. entendi. Então foi que Ingra começou, né? Liberato. E o Bom Tempo fazia parte dessa novela, Roberto Bom Tempo, né? E logo depois ele dirigiu Capitães da Areia, que é Capitã a Jordão. Jorge Amado, Sim, sim. já que falamos da Bahia. Você acredita que eu entrevistei Jorge Amado? Na Ai, época da não, que faculdade, eu coisa estava boa. entrando na faculdade, eu estava no início da faculdade. Jorge Amado esteve aqui para fazer não me lembro mais, recordo mais, tem muito tempo. E eu peguei meu gravadorzinho, na época era aquele gravadorzinho, né? Corri para o hotel, Tinha. encontrei Jorge Amado, estava ele, Zélia Gattai, e entrevistei, eu tenho fotos com ele. Que legal, que Nossa, presente. maravilhoso. Jornalista, artista, tem essas coisas, né? Coisa viva, num saguão, de repente, marca momentos, né? E foi uma entrevista maravilhosa, né? Saiu numa revista aqui, saiu no jornal. Foi muito bom. Eu era estudante de Tive o jornalismo. prazer Eu tive o prazer de conhecer Jorge Amado fazendo um dos personagens, que era o Zé Fuinha, que era o mais novo dos quadros Sim. da trupe. Uma peça incrível, assim, a gente passou um tempo estudando. Eu fiz capoeira, anos da minha vida por conta disso, né? Fui parar de fazer capoeira com 18 anos. E um elenco enorme, 3 atos, uma loucura, assim. Foi bem assim, foi desse jeito que começou, 6 anos trabalhando. de idade, Daniel. Muito novinho, né? E Muito. logo depois desse seu primeiro trabalho com a Ana Raiz e Trovão, você ingressou no teatro. Foi isso?
Sim, foi com o Roberto Montempo, essa do Jorge Amado que eu estou te falando. Que é essa daí, A gente né? ficou em cartaz aqui um ano no Teatro Vanucci, um teatro que, né, recebeu bastante público, foi uma peça super famosa durante o inteiro. E foi aí que o pessoal acabou conhecendo, assim, né? Porque a peça fez muito sucesso, o elenco todo, assim, foi muito assistido, a peça muito comentada. Tinha puxada de rede, maculelê, uma peça de 3 atos, com canto. Maravilhoso, né? Nossa, isso é incrível. E aí também muitos produtores de elenco, muitos diretores de teatro, de cinema assistiram o espetáculo, né? É um marco, né? É um marco, sempre que tem capitães. Acho que tem até história que é de 10 anos, não sei nem como é que é isso direito. E eu fiz parte desse momento. Que maravilha. Eu entrevistei também o Márcio Azevedo. Ele é produtor de elenco, diretor. Você conhece o Márcio Azevedo? Assim, por nome, não faço a pessoa, mas já ouvi falar. Assim. Então, maravilhoso ele. E aí, daí você fez o teatro e depois você foi para a televisão de novo. E você participou do... Acaba que era meio isso, assim, porque eu não sei, hoje em dia, falando com mais distância, eu não sei como é que era esse trabalho de 6, 7 anos. É lógico que as formas estão aí, os personagens estão aí, né? Não que a gente faça uma réplica da vida, né? Não imagina Não. um adulto fazendo uma criança, um ator fazendo um cavalo. Eu já vi tanta coisa em cena tão maravilhosa. Mas começou a ter muito essa participação, né, de crianças que já tinham, que eram interessantes de ver, ou que já podiam estar ali. Começou a falar sobre isso, né? Falar sobre essa questão. E aí sim, tinham obras, né? Existem teatros, existem novelas. Então, assim, eu acho que algumas pessoas, Eduardo Caldas, Carolina Pavanella, Carmen Carolina, nossa, tem uma galera jovem ali daquela época que começou a ingressar nisso, né? E abriu porta para outro movimento, né? Você fez o Você Decide. Que era Fiz, então era isso. apresentado As por pessoas Tony ficavam me Ramos, chamando. né? Exato. As pessoas me chamavam, como é que tem uma que não tinham muitas crianças e começou a se inscrever para criança, né? Então trabalhei demais, assim, Fez muito foi muita trabalho, coisa. muita coisa, muita coisa. Eu peguei Eu aqui fiz mais assim. porque eu estudava, minha mãe estava por ali, não tinha como, assim, né? Até os 15, 16 anos eu não trabalhei mais realmente porque não tinha como. Ainda tinha dublagem junto, eu comecei a dublar com 9 Dublagens. anos. E eu quero saber das dublagens, porque eu sei que você fez dublagem de Game of Thrones. Uhum. Uma série que eu fiquei assim, encantada, né? Só me decepcionei no final, Nossa, pelo amor de Deus. vai ser uma das maiores, muito bem feita, Nossa, né? Não é perfeito. Quem foi que você dublou? o Ramsay Bolton. Sério? O bastardo. É um dos mais malucos lá que tem. Eu gosto disso. Eu Eu amo. tenho essa. Eu gosto, eu não tenho essa identificação muito com Não. o tipo, né? O ator encara, né, Daniel? O ator encara, o E ator ele encarna, ele vai, interpreta. Depois que termina, ele deixa o personagem em algum lugar. Com você acontece isso? Depois que você interpreta, porque você tem que incorporar o personagem. E quando termina, como é que você faz com esse personagem que está em você? E não é, né? Porque do jeito que você falou, com certeza é. Mas as palavras. Eu sei por quê. Porque você entende, porque você entrevista atores, porque você está acostumado com arte, com cultura. Mas às vezes tem certas palavras que, para o ator, pode um pouco confundir o processo, né, de adentrar. O processo de adentrar é muito simples. Normalmente você tem uma história para contar. Né? Temos que contar uma história. Então, sou eu aqui, é você aí que está me ouvindo. Então, eu tenho uma dinâmica de estar aqui como pessoa presente contando uma história. Né? Aí, dependendo se é televisão, se é teatro, teatro de rua, dublagem, né? Eu tenho que projetar isso de alguma forma, eu tenho que colocar isso em algum lugar no espaço. Sim. Né? Tem texto, tem dramaturgia, é uma performance, é uma exposição. O que é? Qual é a parada? Né? Então, assim, as coisas você... Agora, incorporar um personagem, sim, talvez seja desta maneira, mas não que eu fique totalmente ausente.
eu fico tão presente como o Daniel, tão Ah, presente como interessante. o discurso, que acaba sendo uma... É aquela coisa de decor, né? Estar decoração não é estar com o texto memorizado. É diferente uma pessoa que decora a senha de uma pessoa que trabalha com discurso, que trabalha com sentimento. Então a gente está muito mais pensando no que está por detrás do texto, no que é dramaturgia, no que é o espetáculo nesse momento agora, para que serve o espetáculo, quem está ouvindo, né? Do que tudo. Mas o processo é vasto, eu já fiz de tudo. Esse moleque, então eu vi vários atores que tinham processo de imitar, li livro, discurso. Então, já tive laboratórios de diversas maneiras. Assim. Olha, vou te dizer, muito engraçado. Imagina, pela quantidade de coisas que você participou e da época de lá até aqui. Nossa, imagina a Mas quantidade aí. o que você falou, o show da dublagem, o Ramsay, por exemplo, o que é o Game of Thrones é uma série que as pessoas querem saber de qualquer jeito, tem um spoiler, né? Então é tudo muito fechado, você não entra no estúdio com o celular, você não pode tirar foto, você não pode comentar. Então, às vezes, a própria imagem vem mais borrada, você só vê a sua parte. Tem certas coisas que algumas séries, por conta dessa questão, elas exigem, né? Sim. Então, essa série eu não consegui, nem eu, nem o diretor, saber muito do personagem à frente. Ter o texto para ler, né? Esse foi um trabalho que o diretor talvez um pouco antes, no dia anterior, na semana, eu não sei como é que foi o próximo, mas eu entrei, li aquele episódio e fiz aquele episódio. Mas era característico mesmo da série, né? Isso, fiz o outro episódio. Cara, e eu achava que ele era um vassalo, a história do Ramsay. De repente ele tá ali ajudando o cara na tortura, salvando ele, você acha que ele é um guerreiro. De repente ele tá botando de volta o cara pra tortura, você descobre que ele é o torturador. Então, assim, esteja sempre vivo, sempre presente, sempre atento. Não acha que sabe. Conte a história se faz agora. Maravilha. Tem um monte de gente aqui falando. Deixa eu falar um pouquinho com o pessoal que está entrando aqui. O Luiz Exposto, o Tiago, o Interativo, Cassandra, abençoada noite a todos. Muito feliz com esse momento maravilhoso com o Daniel Ávila. Cadeira Gomes, novela Avial. O pessoal vai falar da viagem, que a viagem realmente foi um marco, né? Assim, e acabou de reprisar, né? Isso. Não tem como. Lá no Viva, né? Amo esse Sim. ator, saudade dele nas telinhas. O Adriano está falando aqui. Daniel, não deixa de falar de Floribela, por favor. Né? O É o Adriano. Tami Creton, Adenilton, Almeida, tanta gente legal tá aqui. Cauane, Vanete, Mônica, Manuel. Cíntia, você lembra muito minha colega de estágio, tá bom, Interativa. Deixa eu ver, tem perguntas. Eu amava o Tony e o Adriano. Rafaela tá falando aqui. Amo o Dudu. A viagem. Daniel Dávila, boa noite. A Mônica tá falando. Ele tem muito do personagem Lourenço, que emprestou a voz, né? O Interativo tá falando aqui. Já ele até acabou falecendo, acho que foi ano passado, tão jovem. E uma série bem legal, assim, de jogadores de futebol, mexicana, da Disney, envolvendo vários garotos, assim, de várias regiões da Sul-América. Eu sou apaixonado pela nossa Latinoamérica, assim, é muito legal fazer essas coisas. Muito bacana. E bom que você sabe isso. É raro saber. Então, vamos falar da viagem, né? Como foi para você participar da viagem? Você tinha o quê? 9 anos naquela época? Exatamente, 94, tinha 9 anos. Fazia o filho do Antônio Fagundes. Eu me lembro bem, né? Eu me lembro bem dessa novela. Eu acompanhei. E como foi para... Hã? É irmão do Felipe Martins. Acho que a gente tá com um delay grande, né? Tá, um pouquinho. Irmão do Felipe Martins. E tinha também o Cláudio Cavalcante também. Era uma novela mágica. Tinha tantos atores bons ali, né? Nossa.
Maravilhosa aquela novela. E aí o pessoal está perguntando aqui o seguinte, Daniel, a novela Viagem trouxe às claras o espiritismo e para uma criança, como foi essa convivência, de certa forma, com o outro lado da vida? Uma pergunta do Kiko. Fez diferença isso para você? Eu acho que essa novela tem essa diferença mesmo. Acho que o tema que ela aborda, de fato, é espiritismo, é a vida após a morte, é a família, essa questão, né, de bens, de direitos, de paternidade, né? É muito forte. Eu acho que isso, não só pelo espiritismo, né? Eu não sei muito bem como é que é toda religião, mas sou um estudioso até. Ele está dentro da casa das pessoas, não importa de que forma, né, mas a religião ela explica, ou a religiosidade, ou esse livro de Kardec, né, que veio dessa maneira, ele dá uma certa dimensão do que é aquilo que a gente não consegue explicar. E muitas vezes das nossas dores, das nossas perdas, né, das nossas estranhezas, né? Acho que a religião, quando ela faz bem, ela nos dá suporte para esse tipo de entendimento do material, né? Essa coisa sensorial. Mas, por exemplo, a minha família, eu sou de Olaria, eu sou de subúrbio do Rio. Sim. A minha avó é de Umbanda. Então, espiritismo, para mim, são todas essas manifestações também, não só a doutrina, né, de Kardec, essa doutrina espírita, mas o espiritismo, eu acho que é uma forma que o brasileiro, assim, reconhece a natureza, né? Uhum. É engraçado, todo mundo é católico, ou umbandista, ou candomblessista, ou evangélico, mas as pessoas pulam as 7 ondas, e aí um pega um doce, e aí você tem o São Jorge em casa. Eu acho que o Brasil gosta disso, significa bastante, e para mim significa de uma maneira cultural, Então, de uma forma bela. Eu aprendi, abriu toda essa coisa que eu estou falando, sim. Acho que foi, depois outra novela da Evani Ribeiro, Profeta, abriu muita coisa. Estou perguntando aqui pelo Profeta. Eu adorava ele na novela O Profeta. Essa questão da religiosidade aqui no Brasil, ela é muito cultural, né? Nós temos assim somos ecléticos, né? Temos uma variedade, e isso acaba entrando como arte também. Entra a arte, envolve a cultura, envolve tudo, né? E acaba que o respeito é que é o mais importante, né? Com tudo isso. Cada um tem sua... Na rua aqui do Rio, a gente trabalha muito com isso, né? Porque o que acontece na rua, né? São procissões religiosas, Sim. São manifestações Sim. do povo, são orações, são cultos, são ritos, né? O teatro de rua também embarca, né? Todos nós somos artistas. Isso. Eu vejo muitas virtuosidades, muito como você falou mesmo, culturalmente. Para mim, é um manancial de histórias, de informação, de características, de povos, de cores, de cantos. Por isso que a gente é muito rico também. O Daniel, você estava fazendo, por último aí, você parou a dublagem com a dublagem? Não, Você dublagem me continua? acompanha desde a viagem que foi Sim. feita no estúdio da Herbert Richards. E como é que entrou o teatro de rua na tua vida? O que é o teatro para você? De rua... Como é que é? O que é o teatro para você? O que é o teatro para mim? Para você. Legal. Para você. Para mim. O teatro, para mim, vamos dizer que é a ciência do ser humano, assim. É a forma que a gente tem de ver o outro ser humano apontando questões de ser humano. Ou notícias, ou do passado, ou poesias. Depende, assim. Acho que é uma máquina de elaboração. O teatro, de elaborar o ser humano. Principalmente ele vivo, ao vivo, ele, né, no espaço público também, ele tem todo outro aspecto, né? Eu faço muito teatro de rua, porque eu gosto desse teatro ancestral, que nasceu de frente para a população, para todo o extrato de população, para o sol, para o passarinho.
Eu gosto dessa comunicação de base mesmo, quase como se fosse da época da carroça, né? É. E o teatro de rua ele veio através do Amir Haddad. Eu tive a oportunidade de entrar num trabalho com ele no Tom Jobim, que é um teatro que a gente inaugurou aqui no Rio de Janeiro, fazendo Bodas de Sangue, do Garcia Lorca. E me interessei muito pelo grupo, que foi fazer inauguração e fez cortejo, e veio andando lá por todo o Jardim Botânico pela rua, e aí choveu e bateu tambor, e todo mundo de chapéu do Tom Jobim, e com esquerda. E aí eu fui para a rua. Quando eu vi, eu estava não tá na rua. Existe a diferença, existe uma grande diferença entre teatro no palco, teatro de rua, para o artista, como na atuação. Na verdade, eu acho que tudo que eu estou falando, estou tentando até diversificar, que o artista é a pessoa, você tem que estar vivo, você tem que estar pronto, né? Lógico, existe uma linguagem do tá na rua, existe uma linguagem de uma procissão, de uma ciranda, né? Ciranda é tudo. Então, eu trabalho com essas matrizes, né? Eu trabalho com todas essas matrizes para fazer teatro. Agora, teatro é isso aqui. Teatro é aquilo que alguém tá. Teatro é esse espaço que existe entre eu, entre você, entre o que eu estudo, entre o personagem, essa distância que a gente está tentando, está sendo vista, né? Sim. Eu amo teatro, eu acho assim, eu gosto demais de cinema, sou cinéfila, acho lindo também a novela, mas o teatro é o contato maior, né? Você está ali ao vivo, olhando no olho das pessoas, olhando as pessoas, o público está ali, tá aquela interação, aquela troca de energia, eu acho lindo o teatro. E o de rua, então, deve ser fantástico. Hã? Ocupar o bairro é uma loucura, ocupar o bairro, a praça do seu bairro é uma loucura. Imagino. E tem muita gente aqui, deixa eu ver, Rayane, eu adorava ele na novela O Profeta, Damiana Alves Barbos, uma grande produtora cultural, está aqui conosco. Seja boa noite, gente VIP, está aqui conosco, a Damiana, que hoje se encontra lá em São Paulo, está lá, foi fazer uns trabalhos, né, Dami? O Interativo está falando o seguinte: recentemente a novela Espelho da Vida representou um pouco da proposta de A Viagem. Eu não gostei tanto. Acredito que A Viagem conseguiu passar melhor essa mensagem. Ele comentou aqui. A Isa está falando, essa novela falava muito, acho que acima de tudo, sobre as conexões materiais e espirituais. Foi minha novela favorita. Quem entrou mais aqui? Cassandra Consuelo Brito, seja muito bem-vinda, uma grande amiga minha lá de Pernambuco, professora, militante, forte aqui. A Cassandra está falando, gostaria muito que o Daniel falasse um pouco da importância do Dizzy Croquettes na caminhada dele. Engraçado que eu acho que eu estava falando isso hoje com alguém, rapaz. Que bom que a gente está falando deles, que maravilha. É coisa disso, né, que a gente tem, né? Eu trabalhei, comecei minha carreira muito com televisão. Depois, por conta da televisão, eu conheci vários artistas que falaram sobre teatro, que falaram sobre outros artistas e a história do Brasil e as dificuldades, as coisas maravilhosas. Conheci artistas incríveis, como Amor Chagas, Carlos Cavalcante, Antônio Fagundes. Conheci muita gente muito legal, pessoas que não estão mais aí, infelizmente. Não vou nem falar tantos nomes, porque é tanta gente tão legal que aí realmente tem essa saudade assim, de pessoas que conseguiram se dedicar, de doar a vida, de ter amor por essa arte também que eu tanto amo, né? É fantástico. E depois disso eu tive uma caminhada com a coisa da dublagem, estudei, fiz um filme do Didi, então fiquei todo... fiquei um mês naquela máquina cinematográfica, com aquela câmera, com aquele Você gostou do cinema? Nossa, eu estudei cinema. Eu me formei em cinema, eu fiz pós-graduação, fui para Cuba, na faculdade de Cuba, estudar cinema. Sim, verdade. Cinéfilo, você não faz ideia. Nossa, eu sou muito cinéfilo, cara, muito.
Também sou. Não, eu nasci com isso, eu convivi com isso, as pessoas me davam informação, eu tinha que aproveitar. Uhum. Eu anotava nas minhas agendas nome de coisas, livros e filmes e atores, né? Eu fico confuso com o nome porque realmente foram muitas épocas que eu pesquisei e estudei cinema, gosto muito, e fiz teatro. Infelizmente, o teatro aqui é muito difícil, né? O teatro do Rio de Janeiro, o teatro do Brasil, né? O teatro, É, só para você montar o teatro já é teatro é difícil. difícil, em todo lugar, aqui no Brasil. É bem difícil. E aí você fica com essa coisa, é difícil, mas não é impossível. E quem faz teatro normalmente pode fazer várias outras coisas, né? Eu trabalho com várias, eu dou aula. Hoje em dia eu trabalho então com parte pública, então eu entendo, depois de alguns momentos, de algumas crises, né? De ter trabalhado muito com essa coisa de ofício, televisão, contrato, eu entendi, eu tive tempo para poder estudar, para poder fazer a minha tese de artista e me debruçar muito mais assim por esse ser, pelas pessoas, pelo que é o cidadão, pelo que é a carreira, pelo que é o Brasil, aonde eu posso realmente contribuir, né? E aí eu estava falando tudo isso para responder essa pergunta aí, né? Que Pois eu já nem é, lembro mais. Você pode... posso. Ela quer que você fale um pouquinho sobre a importância do Dizzy Croquettes na sua caminhada. Exato. E aí eu descubro no Tá na Rua todos esses aspectos de brasilidade, né, do homem brasileiro, do latino-americano, das mulheres, do povo. Né? E o Amir conviveu, a linguagem Tá na Rua foi criada justamente sob os lençóis da ditadura, né? Os dizia estavam nesse momento, né? Então, enquanto pessoas colocavam botas e carregavam fuzis, e a gente cantava músicas escondidas, com metáforas, os dizis, homens peludos, artistas enormes, travestidos, de salto alto, sabe? É muito forte isso nessa história que a gente tem de guerra, de violência, de machismo, Muito de forte. separação, de falta de cor, de coisa cinza, de opressão, né? Momentos desse obscurantismo, desse terraplanismo, desse negacionismo, dessa falta de humanidade, né? Pensar na nossa história, na quantidade de amor que a gente tem, tão bem que a gente podia fazer em recuperar tudo isso. Né? Então, hoje em dia, o Amir conviveu, isso é a linguagem do Tá na Rua, é linguagem para mim, para toda a brasileira. É uma pena que a gente caminha muito mais por Europa. Uma pena não, é maravilhoso também, tem coisas maravilhosas lá. Engasguei. Então, uma pena que isso já chegue, né? A gente vê Broadway. Pô, o cara veio aqui, né? Esqueci o nome dele, infelizmente, mas o cara do Disney, ele era da Broadway, né? E ele trouxe todo esse corpo de palha, toda essa experiência de dança. Essa... É isso, é isso. É muito grande, dizer é muito grande. Muito grande. Pronto, Cassandra, respondido? Desculpa. O pessoal está perguntando, cadê a Flor? Sua filha, né? Ai, minha filhota deve estar muito bem. Tem um tempinho que eu não estou vendo minha filhota, mas já já a gente vai se ver. Minha filha é muito parecida comigo, né? Eu vi a foto. Parece mesmo. Então, e parecida comigo naquela fase do Dudu, né? Então, minha Dudu. filha, Dudu foi um meu grande amor. sucesso. Meu grande amor, meu grande amor. Papai tá pertinho, tá pertinho. Consuelo está falando o seguinte: o teatro é a realidade jogada no palco. Me encanta, me sinto parte da cena. Consuelo Brito. Chegou aqui conosco o chefe Lousada, lá dos Estados Unidos, mora lá em Los Angeles. Já fez uma live comigo maravilhosa. Ele trabalha com comidas, né? Um chefe aí famosíssimo, né, chefe Lousada? Estamos com um projeto aí que daqui a pouco vamos colocar para frente. O meu tio falecido Meu tio falecido Oswaldo Lousada, o Lousadinha, vocês conheceram? Sim. Oi, boa noite. Conselho do Teatro é Rua de Presente, cheiros, gratidão. Gente, que fofo, nosso eterno Dudu. Ingrid está falando aqui.
Gostei muito da novela, principalmente do Alexandre, do que ele fazia. Alexandre era Personagem controverso, o maravilhoso, que Cândido está maravilha. falando aqui. O Cândido, ele é um jornalista, ele é um radialista, onde eu faço o meu quadro do programa dentro do programa dele. Está aqui conosco. Boa noite, Cândido. Seja bem-vindo. Ariel Gomes, seja muito bem-vindo também. Parece com um cantor latino. Ele está dizendo que você parece com um latino, com um cantor latino. Alguém já falou isso para você? Eu ouvi isso esses dias, vai ver um corte de cabelo, vai ver uma. Já ouvi várias histórias. Acho que eu sou meio coringa, na verdade. Você Cada hora lembra? eu faria. Você lembra? Eu morei no Rio de Janeiro durante um bom tempo. Eu morei. Ele tinha um apartamento num condomínio onde eu morava. E, final de semana ele às vezes ia para lá. E eu vi várias vezes lá. Realmente lembra muito. Latino. Hã? Sou bem latino. Bem latino. Eu sou bem latino. Bem latino. Você é. Ferreira Lara está perguntando: oi, Daniel Ávila, independente da novela Viagem, você faria lives algum dia com alguém do elenco da novela Gênesis? Oi. Ué, gente, deve ter até alguns amigos meus lá, claro, porque não. Lives. Gênesis. Ainda mais a história, deve ser incrível o que eles devem estar fazendo. A história é maravilhosa. Eu mesmo entrevistei a Gisele Tigre. Ela fez a novela Gênesis. Entrevistei o ator Raimundo Souza. Muita gente legal, né? Tá lá. A Gisele, acho que eu conheci ela rapidamente em alguma malhação que eu fiz uma participação. Posso falar com você ali no direct? Pode, vai lá e manda uma mensagem lá pro Daniel. Está perguntando se pode mandar um direct para você. O pessoal aqui que está perguntando se você faria lives algum dia com o elenco da novela Gênesis. Manda. Porque não é proibido literado estar. Não é? Pedro Vilas Boas Oficial está falando: me formei em artes cênicas na pandemia. Que loucura. Sim, como é que está sendo o seu trabalho nesse momento de pandemia? Como é que tem sido, Daniel? Olha, melhor do que o Pedro, cara. Pelo amor de Deus, agora me deu uma compaixão agora, porque às vezes eu tenho isso, né? Tenho uma filha de 10 anos, fico pensando nessa geração, nessa pandemia, como é que é, né? A máscara na boca, respiração, como é que é paquerar, como é que é medo até de beijar, de estar junto de um cinema, que coisa doida, né? Muito. E o Pedro se formou em teatro na pandemia, que coragem. E teatro é aglomeração, né? A ideia é contagiar. O que a gente faz? É complexo. É complexo. Porque você precisa cumprir o protocolo para que você se proteja e proteja quem está ao redor. Não tem outra forma. Eu peguei Covid dentro de casa. Peguei Covid. Né? Meu filho saiu para o estágio. No estágio, o chefe estava com Covid. Trouxe para dentro de casa. Todo mundo pegou. Mas tivemos sintomas leves. Então, assim... eu não peguei. Meu grupo está livre também. O Amir tem 84 anos, né? Imagina a responsabilidade de tudo, né? Tá difícil, mas assim, o mundo avança. A gente tem que entender as confusões e tentar se adequar, né? Agora, imagina o Pedro se formando, ele não teve a experiência, a gente não sabe nem o que vai acontecer, quando vai acontecer. Vai acontecer, sempre acontece. Mas essa falta porque a gente sabe que a arte e a comunicação influenciam em várias formas, sozinho, individual, em diversas plataformas, seja streaming, seja uma fita cassete, seja, né, várias formas você pode consumir. E eu acho que a arte está em voga mesmo. A pandemia também mostrou a necessidade, né? Eu acabei de dar uma aula hoje, até você me pediu para mandar uma coisa para você, depois da experiência. E até porque eu estava dando aula, a gente está estudando Brecht, tá? Tem 2 anos que o Tá na Rua segue em sequência com o Estúdio A, que é uma faceta do nosso trabalho de análise de texto, de leitura de texto, né? De discurso. E a gente encontrou um lugar maravilhoso também, tem que pensar desse jeito, no Zoom, né? Nessas ferramentas. Sim, né? É a nossa realidade hoje, né? Agora, teatro para mim é presença. Teatro, a arte, né? Por isso que eu falo, assim, a televisão é bacana, o cinema está aí, né? O ao vivo é muito forte para o artista, para o ser humano. A movimentação da vida cultural é muito forte.
Então, isso tem uma pandemia. Então, como ter uma vida cultural no meio de uma cultura pandêmica? Talvez tenhamos que nos guarnecer para entender por que atingimos uma cultura pandêmica. Por que não atingimos uma cultura de fertilidade, de, né, projeção de afetos, de contágio de alegria, de manifestação de bom viver, né, de todos alimentados, que está rolando muito forte, principalmente agora no nosso país também, né? Essas associações, eu acho que também é isso, querido Pedro. Tudo faz parte da nossa história, é uma ciência humana, e o fazer teatro, fazer live, qualquer expressão da gente é um fazer, é uma luta pela nossa vida, é uma resistência da forma, da maneira, do ideal de vida que a gente deseja. Então a gente tem que colocar. O ser humano, embora pareça ser frágil, ele é muito forte, porque ele arranja sempre um meio de sobrevivência, né? Ele sempre arranja um meio de... É um fênix, né? Sempre volta. Vamos que vamos. Eu fiz uma vez uma live com um secretário de saúde e ele falou que, infelizmente, o homem, com a irresponsabilidade do desmatamento, fez com que os animais viessem para dentro da cidade. E com eles vieram também as suas doenças. E acredita-se que é uma doença vinda dos animais. E é dos animais, né? Ele falou sobre isso. Então, assim, é uma maneira do ser humano, ele tem que parar para repensar o que é que ele está fazendo com a vida dele, com a vida, com o que está ao redor, a natureza, né, e o semelhante. Então, assim, como você falou, a gente tinha que estar cultivando era o amor, né, a alegria, mas, infelizmente, o ser humano cultiva isso, né, a destruição. Mas vamos aprender, vamos aprendendo. Você me fez pensar nas invasões. Eu acho que é isso, talvez, que a gente tem que aprender, porque a maneira que a gente invade, que a gente chega, que a gente trata, que a gente olha, que a gente quer tomar posse, que a gente quer compartilhar, talvez esteja muito nefasta, fora do ciclo, né? Então a gente vai sofrer consequências. Isso são as consequências, exatamente. Olha, a Mônica Sundim está perguntando, Lenny Daly não fez parte do Dizzy Croquette? É o Lenny, ele mesmo. Ele é o cara que é um gênio. E acho que tão gênio que a Broadway foi pequena para ele. Entende? Então ele veio para cá, era um cara super conhecido aqui no Brasil. E trabalhava com todo mundo conhecia ele. E eles montaram. E eu acho que ele era o grande cara assim, da questão do corpo de baile, né? De si. E eles puderam ter um treinamento assim, absoluto desse cara aí. E fantástico, fantástico. Pega o nome dele também, porque eu dizia, dá para você ver toda a trajetória, assim, do que é a arte. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Falou bastante do Dizzy. Maravilha, eu vou querer depois saber. Travou? Qual o nome dele? Oi? Travou. O nome dele, Lenny? Lenny Daly. Lenny Daly, é isso aí. Maravilhoso, é esse cara. A Rayane está perguntando o seguinte, ele fez Malhação 2 vezes, uma em 97 e outra em 2000. Como foi fazer o Príncipe Hassan e o Bruno? Pô, que legal, a pessoa sabendo de tudo, hein? Sabe, acompanha você, são os fãs, né? Dando show. Então, eu já até comentei meio en passant, assim, e vou até bem espontaneamente, foi o que eu falei. O Príncipe Hassan teve o Gomor Chagas. Foi uma participação maravilhosa, que eu cheguei assim na Malhação bombando na época de academia. E eu cheguei para ter uma esposa, que era até a Juliana Knust, que ele ficou apaixonado, montou uma tenda árabe, e o meu tutor era o Valmor Chagas, então foi muito maravilhoso isso. E todas as vezes que eu fiz Malhação com essas participações assim, específicas. Aí a outra vez também foi um convite, foi uma honra também, foi muito difícil. E esse tema foi o Bruno. Nossa, quantas motos por aqui em casa. Vento. Parece que foi na sala. O Bruno, ele tinha síndrome do pânico, né? E foi na época que a Malhação era múltipla escolha. E aí foi com o Antônio Grassi também, esse ator super
gente boa, assim, super, né? Nossa, como ele me deu cama, como me ajudou, como me deu segurança também. Aí eu já tinha uns 16 anos. E falando sobre essa questão do vestibular, da pressão sobre os adolescentes, né? E era uma novidade. Hoje em dia você fala síndrome do pânico, a síndrome do pânico, que é um filme. Naquela época as pessoas não sabiam. Eu tinha 16 anos isso, né? Então eu tive que estudar, eu tive que pesquisar, tive muito apoio. E no meio de jovens, foi muito bacana. Eu me orgulhei de ter, assim, foi uma participação muito boa na Malhação, contundente, assim, de importância, assim. Eu gostei, foi bem legal. O pessoal está perguntando aqui, a Rafaela Cunha. Qual a maior dificuldade que você já enfrentou e superou? Nossa, a que eu superei foi a de ontem. De ontem, agora. É a que eu enfrentei a de amanhã. Hoje eu estou vivendo. É isso aí. É viver. Eu não sei se isso chega depois de uma certa idade ou se isso chega depois de... Existe um coro, né? Você vai fazendo uma coro, não uma coraça, mas sua própria pele vai ficando couro, né? Isso eu vejo muito no artista, porque sempre acompanhou muito, né, a minha vida. Então as metáforas do ser artista e de ser pessoa são muito próximas a mim. Mas é isso, gente. Viver, você vê em todos os lugares da natureza o quanto a vida luta por sobrevivência, por ser bela, por conseguir se safar das ervas daninhas. O pessoal está perguntando mais coisa aqui. Por qual personagem as pessoas mais te reconhecem? A Rafaela. Ela disse que amou a sua resposta. O Dudu é o que é mais falado, mas aí, né, a novela muito específica, foi reexibida em várias gerações, conquistou pessoas agora. O Dudu, agora pessoas trans vieram falar, nossa, se eu tivesse visto o Dudu naquela idade, como teria me ajudado? E uma pessoa de 21 anos agora, né? Porque tem toda essa liberdade, né? O Dudu, ele tem toda essa coisa da criança. É legal mostrar a criança, o jovem, o adolescente, essa coisa do teatro, a identificação, esse diálogo de se ver, de ver um semelhante, é muito bom. É muito bom. Então, o Dudu é muito forte. Eu acho que pela novela forte, pela idade que ele tem, por essa coisa geracional que eu falei, acho que ele se tornou importante em várias gerações. Pô, o Dudu falaram que ele ia ser presidente, falaram que ele ia tirar o Salles e ele para ministro vários memes, voando horrores, né? Muito interessante, assim, como é atual. Essa novela, apesar de ser novela, boletim propriamente disso, ela tem uma trajetória, ela continua, ela tem um clássico, né? É uma obra de arte, né? Eu acho que é o Dudu, assim, mas sei lá, não sei o que as pessoas hoje em dia mais... Mas... Eu acho que as pessoas lembram de mim de algum lugar. A novela Viagem, ela foi uma novela muito forte, né? Então... Mas eu mudei muito. Eu acho que as pessoas lembram de mim de algum lugar, mas não sabem que eu fiz o Krishna com 13 anos porque eu estava diferente. Aí depois o Tony, que também eu estava diferente. Aí depois o cara lá na Amigas e Rivais, também um pouco diferente. Aí me viu na rua, aí me viu na escola, aí me viu no presídio. Como é que é isso? Eu não sei, eu acho que eu estou sempre por aí. Deixa eu só desligar um negocinho aqui que eu esqueci. Desliga. Agora fez vários papéis, né? Você, Família Brasil também, né? Fez Leozinho, A Viagem, Dudu, Malhação, Príncipe Hassan, Era Uma Vez, Namorado de Sema, Cinquentinha, o pessoal tá botando aqui, Cinquentinha, né? Agora, O Que São Elas, tanta gente, Um Só Coração, muitas novelas. Eu botei tudo aqui do lado para não esquecer do Milagres de Jesus, Rei Davi. Você fez personagens bíblicos. Como é fazer personagens bíblicos? É diferente? Maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sei se bíblicos, mas eu gosto de fazer coisas de época. De época. De época. Eu acho incrível você pesquisar textura, pesquisar a luz, máximo. Tem que estudar costumes. Lógico que qualquer personagem te possibilita isso, né? Mas voltar no tempo, todo mundo voltar no tempo, você não poder chutar a câmera para qualquer lugar, você
não poder falar de qualquer jeito, ter que botar uma clique na cabeça que te coça, até essas... Pô, eu tive que fazer treinamento de guerreiro, brigar com espada, isso com calor danado, era uma armadura de couro, uma barba, e não estávamos em Jerusalém, estávamos aqui em Campo Grande, entendeu? É maravilhoso, então, né? assim, eu gosto de tudo, né? E fiz o Cego de Jericó também, que tem aí mais na Record, que tem essa puxada da Bíblia. Tem, é. Aí, bíblico no sentido das histórias bíblicas, são histórias de formação de povos. Sim, Assim, cultural. histórias gregas, como as histórias africanas, como os aborígenes, como os vikings, como, né, a questão dos chineses. Você tem liturgia, dramaturgia, folclore, ritos, mitologias, religiões. Você vê, o ser humano é um negócio, É um negócio diverso, né? É uma diversidade sem fim, o ser humano. Mas é maravilhoso. É isso que é maravilhoso. É isso que é maravilhoso. Por isso que pode ter esses vírus, se a gente fosse todo mundo igual, ia morrer todo mundo com essa pandemia. É verdade. O bom é isso, a gente pontuar as nossas diferenças, porque um não sabe aquilo, não sabe não sei o quê, um não tem a verdade toda, mistura com o insumo tal, sabe? As coisas, aí a gente consegue ir avançando. Tem que respeitar os animais também, né? Tem que respeitar tudo na natureza. A gente tem que voltar. Para a gente estar, não estou bem, não me sinto bem hoje. Vai investigar se isso também é porque está fazendo bem. Vai fazer terapia. É a melhor coisa do mundo fazer terapia. Para se descobrir. Para se descobrir. Para melhorar como ser humano, como tudo. Né? Me diga uma coisa, como é que você vê hoje o novo ator e a nova atriz? Porque você é um professor, você dá aula, né? Como é que você tem visto essa nova geração que está chegando aí? Hoje em dia a gente tem vivido a era dos TikToks, né? Pessoas aí explodindo de visualizações por coisas que fazem assim que não se exigiu um estudo, não é ator, não é atriz, mas está aí estourando de visualizações. Como é que você vê tudo isso? Fala, pode. Essa pergunta é capiciosa. Não, mas assim, como é a tua visão em relação a isso? Porque eu sei que você é um ator, né? Hoje você é professor aí, dá aula e tal. E a gente vê que tem uma nova geração vindo aí. Tanto de atores que estão se profissionalizando de fato e de verdade, procurando os caminhos, né, os caminhos realmente do estrelato, mas com todo o aparato de um curso, né, se preparando, prepara a voz. E esses que são emergentes, que vêm dos TikToks? Sempre tivemos. Acho que, porque eu falei capciosa, não foi de jeito algum pela sua vontade de ser capciosa, mas para a gente tomar cuidado, não tomar cuidado também, mas a gente perceber que as coisas avançam. Sim. Eu acho que o Brasil tem uma dificuldade por não privilegiar a sua história, né? As coisas se queimam a troco de nada. Acontece com a Cinemateca, com o Museu Nacional, e nada, só gritando mesmo, aqui até minha garganta explodir para ver se eu me sinto de alguma forma recompensado, porque é muito difícil. É difícil, eu baixo a cabeça para os meus alunos, eu peço desculpa, porque eu também não sei, porque o Montenegro está aí, a Mira ainda está aí, mas quem serão? Quantos foram mortos? Quantos foram mortos em seu ofício por não serem ajudados, por não terem dignidade, constituição na infância, estudo, sabe? Nós somos um povo artístico. Eu vou para a rua e eu aprendo, eu olho, você dá alguma coisa para uma pessoa, você oferece um sorriso. Às vezes a pessoa não tem nada, sabe? Ela te dá tudo. E você acha que está fazendo arte, e você acha que já estudou isso há muito tempo, é um garoto de rua que estava cheirando maconha, sabe? E entrou para fazer teatro e largou a cola. É complexo essa pergunta, e eu acho que isso vai, assim, eu sou uma pessoa de estudo, eu sou uma pessoa que ouvi,
né? Tive a sorte de frequentar esses lugares que a gente tem na minha história, minha carreira, me foi um presente também, porque pude trabalhar, pude ter apoio familiar, pude ter autoestima, pude, né? Deu certo, deu muito errado, foi muito difícil, não é fácil ser ator de criança, passei por muita coisa, mas estou aqui, então, mas também tive benéficos, né? Então, assim, os novos, cara, eu não sei o que é o TikTok. O TikTok também é uma outra plataforma, como eu estou falando. Será que é por aí que a gente vai se comunicar? Que assim seja. Uma pessoa que sabe o que está falando, uma pessoa que procura estudar, que olha para a sua história, que ouve os mais velhos, tem carinho, né? Ela vai ser um melhor comunicador, ela vai ser uma pessoa de melhores informações, seja no TikTok, seja com 18 anos, seja com 8, seja com 60. Eu quero crescer com o tempo, eu não quero afirmar nada hoje que eu não possa afirmar outra coisa amanhã, né? Eu acho tudo ótimo, de verdade, sim, acho tudo Que ótimo. Mas a gente maravilha. pode É uma nova perder ferramenta, né, o TikTok, então. Né? Olha, tudo. A gente não pode perder o balizamento do que é a arte. Aí a gente fala, o que é a arte? O que é a arte do Brasil? O que são os artistas? Aonde a gente pode melhorar, onde pode cultivar, onde cresce, onde estão os embriões, onde estão as formações. A gente está perdendo formação cultural, formação ideológica, formação artística. A gente está perdendo muita coisa. A gente não está com criador de criatividade por conta de processo histórico, processo científico. É muita coisa. Acho que a gente deveria se posicionar melhor. Agora, a arte nasce em qualquer esquina, em qualquer gueto. A Leide aqui, ela está falando sobre isso. Ela disse, eu infelizmente não tive apoio para fazer teatro e sempre fui apaixonada. Hoje eu encontrei no TikTok uma forma de me expressar. Acho que depende do caso, verdade. Eu queria saber a TikTok mexe o corpo, mexe. Conheço muito, minha filha adora. Mas mexe o corpo, legal. Tá todo mundo em casa. É no celular. Então, mas temos que aceitar a tecnologia. Então vamos mexer o corpo um pouco, então vamos dançar, vamos brincar, vamos fazer o outro. Cara, que seja. Eu vejo a necessidade do ser humano, acho que se ele não fizer isso, não quiser botar para fora, ele tá dentro, aí dentro aí mata. Aí morreu a vontade da gente estar aqui. Verdade. Mário Cardona Júnior está aqui conosco, ele que está aí na novela Nos Tempos do Imperador. Está aqui dizendo, mais uma live maravilhosa. Parabéns, Cíntia e Daniel. O Mário, ele já fez algumas lives, fez 2 lives comigo, não foi, Mário? E ele está na novela agora, Nos Tempos do Imperador. Que ótimo. Mário Cardona. Então, nós estamos chegando ao final da nossa live maravilhosa aqui com o Daniel Ávila. Ele aqui contando um pouquinho da sua história, né, para nós. Última pergunta que eu quero fazer para ele é: hoje, quem é o Daniel Ávila para o Daniel Ávila? Vai, ator Daniel Ávila. Deixa rolar, assim. Deixa rolar? Deixa rolar. Diga assim. Ator. É um grande caminho de você até você mesmo. Eu acho que cada vez que eu caminho, fiz essa brincadeira, mas é porque cada vez que eu caminho, seja na minha vida, seja na minha arte, eu acho que eu sempre fui o que eu sou, mas agora eu tenho mais corpo, mais noção, mais, não sei. É um caminho eterno de você a você mesmo. E é isso, é uma cebola, sei lá o que é. Eu tô aqui. E cada vez mais acreditando no meu ofício. Cada ano que passa, acreditando que a linguagem que eu trabalho e que as coisas que eu faço, elas têm outro significado um significado que é a minha vida mesmo. Assim, as coisas estão cada vez mais pertinentes. Daniel, você é lindo. Por dentro, você é lindo também, né? História linda, como o Mário está falando aqui, história linda sua. Sua trajetória é de sucesso, né? Você tem uma história de sucesso. Entrou aqui conosco. A Rafaela está dizendo, adorei o jeito do Daniel dar as respostas. Me inspirou e me fez refletir muito. Isso é bom, né? Né? As pessoas entram nas lives... Não sei se isso é bom. Desculpa, mas eu agradeço.
psicanalista Marcos Souza entrou aqui conosco, ele que é meu parceiro de live, entrevistas no Divã, psicanalista, tá? A gente faz uma live bem legal sobre tudo sobre a psique humana, bem legal. Está aqui conosco minha jornalista Cíntia Menezes. Quero te agradecer, Daniel, pelo teu carinho, por ter aceito o meu convite. É uma honra, um prazer tê-lo aqui. Espero que quando você tiver qualquer lançamento de alguma coisa, você conte comigo, né, para divulgar. Volta aqui no programa para a gente falar também sobre. Vem para o Nordeste, vem para Aracaju. Vem fazer teatro de rua aqui, vem. Me leva, me carrega para esse lugar. Tem que passar essa pandemia para a gente. Olha, tanta gente querendo vir para cá fazer um monte de trabalho por aqui, mas a gente. Como vocês têm arte pública, tão maravilhoso. Nossa, no Nordeste. aqui eu estou em Aracaju, mas pense na quantidade de cultura que tem aqui nos interiores daqui do estado. Muito rico. Assim como em todo o Brasil, né? Eu estou falando daqui porque eu vivencio isso aqui. Maravilhoso. E assim, eu vejo sua identificação muito grande com o que tem aqui, os caboclinhos, né? Tanta coisa que é arte popular. Muito legal. Então, vai passar essa pandemia, a gente vai organizar tudo e você vai vir para cá, para Aracaju, para a gente fazer um pouquinho do teatro de rua. Que maravilha. Olha, eu vou sim com o meu grupo, tá na rua do seu Amir Haddad. A gente está doido, esperando realmente poder fazer o que a gente faz, né? Isso. Contagiar, horizontalizar, aglomerar. Já vai rolar. Te agradeço, Cíntia. Você é uma simpatia, uma eloquência. Você foi ótimo, um carinho só. Que bom que tá aí. Você é jornalista também, né? Isso ajuda muito. Que bom que... É isso, né? Que bom que cada um... A gente tem que contribuir. Isso. Te agradeço. A gente contribui um com os outros. Essa rede social foi fantástico por isso, né? De todo o mal que existe com essa pandemia, existiu um lado bom, que foi isso aqui, né? Isso aqui é a nova novela, né? Um novo programa que a gente pode se interagir, se conhecer, criar uma rede, uma teia, assim, uma ligação para o resto da vida, né? E as oportunidades que vai tendo, que vai... eu conheci o Daniel, Daniel vem para cá agora, o Daniel vem fazer isso, o Daniel pode fazer isso, entendeu? Então, tudo é oportunidade. Um jeito de continuar, né, querida? É o que a gente faz. O Amir fala que lá, o grupo que está na rua é muito rabo de lagartixa. Não tem jeito. Cresce sempre. Vai nascer. É isso aí. E agradeço a todos que estiveram aqui, gente. É isso. Firmeza, amor no coração, paciência. E vamos que vamos. Vamos que vamos, Daniel. Prazerzaço. Amei essa live. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui conosco. Amanhã estou aqui com a cantora Délia Fischer, uma grande cantora. Ontem ela estava com o Ivan Lins. Amanhã ela vai estar aqui comigo. Aguardo todos vocês. Daniel, obrigada. Boa noite. Boa noite.